Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Eu estava sem conexão, tudo bem com você? Tudo, Ah, que tudo bom. bem. Então, tá bem. Às vezes demora um pouco a conexão aqui, mas tranquilo. Então tá bom. Fiquei um Ah, pouco preocupada porque aqui também não é conexão é, muito. não, aqui normalmente é bem, mas às vezes eu acho que é questão de horário também, né? Sim, é verdade. Então, é muito um prazer te receber, Paula. Obrigada por teres aceito a convidar a participar dessa live e a gente fica muito feliz com que tu estejas aí. Tu tens muito para nos contar sobre todos esses processos de arte impressa que a gente Hum, tanto gosta, né, na realidade, né? Pessoalmente eu tenho também um olhar bem direcionado para isso, né, na minha produção poética. E a tua é fantástica também, tens muitas coisas, muitas pesquisas, e isso eu te admiro muito o teu trabalho. Então, é. eu vou já iniciando, então, comentar um pouco sobre o teu currículo, que também é imenso. Vou colocar algumas coisas. Obrigada também pela Luísa e pelo Féres, a Viga também entraram, e outras Que bom. tantos que Legal. estão entrando. Boa noite. Muito bem recebê-los aqui também. Então, Paula Almozara é artista visual, professora, pesquisadora do programa pós-graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC Campinas, e também atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, desenvolve pesquisa na área das poéticas visuais, com investigações na área da arte impressa e fotografia. Também tem várias outras atuações, além de artista e professor, implantou o, a revista Limiar, né, do Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea pela PUC de Campinas, realizou também estágio de pesquisa na Universidade de Porto, em Portugal, tem doutorado, mestrado, então, finalmente atua, tem prêmios também, atua na área de poéticas visuais contemporâneas, né? Então, com ênfase então em procedimentos gráficos, fotografia, vídeo, instalação, entre outras tantas, entre cursos de extensão, que eu já fiz algum também com você, então é muito legal. Ah, E o nosso assunto de hoje é justamente discutir as possibilidades da arte impressa na arte contemporânea e como os artistas estão se valendo de processos historicizados e dialogando com outros campos da cultura e do conhecimento para reconfigurar formas de trabalhar e de apresentar suas produções. Se a gente vai pensar um pouco, a arte impressa é um conceito bastante amplo, porque atualmente tem várias ações, né, nesse campo, digamos, como as feiras de arte impressa, né, publicações de artista, livro de artista, fotografia, colagem, uhum. a própria gravura, impressão. Então, são processos múltiplos, digamos, e seriados, e que têm uma circulação e um acesso para um público maior, né? Na arte contemporânea, a gente sabe que essas práticas de impressão, elas rompem com esses limites tradicionais, né? E justamente é interessante pensar como a ideia de impressão, que vai nos remeter também a processos antigos, gravura, impressão, e esse diálogo com as linguagens, como a fotografia e processos experimentais, que é algo que tu tens um domínio bastante grande. Então, justamente esses processos de impressão, a gente vai levar esses meios também históricos que eu penso sempre que uma linguagem a gente sempre vai acrescentando, a gente não anula a anterior, né? Então, isso é bem interessante.
E justamente a gente vê essa presença, né, de marcas, sinais, enfim, desde esses tempos mais remotos, que a gente já falou tantas vezes, né, como sítios arqueológicos, e que vai nos levar a rememorar esse material, né, essa existência material e simbólica do ser humano. Eu mesmo uma, fiz uma visita a um sítio arqueológico em Portugal, na região do Coa. Eu fiquei impressionadíssima, é belíssimo. Então, você vai pensar como o ser humano deixou as suas marcas, seus sinais, seus grafismos há 20 milhões, mais de 20 milhões de anos, né, e que ainda a gente pode ter acesso, é algo incrível. E é justamente isso, eu acho que de um lado a gravura ou essas marcas, esses processos, por isso que a gente fala de retomar esses processos historicizados, né? E como também é um aberto à experimentação contemporânea, né? Então, e são múltiplos os sentidos que a gente pode desenvolver a partir de novas inserções, alterações, enfim. E então eu gostaria que você comentasse então sobre como essa presença da arte impressa e da fotografia entre esses processos tradicionais, não tradicionais, eles dialogam, não incorporados, desdobrados, enfim, nas suas produções poéticas. Então, a palavra é sua, eu quis fazer uma pequena introdução para a gente começar o nosso bate-papo. Claro, nossa, Elodie, agradeço imensamente o convite. Fiquei muito feliz quando você me contatou, porque eu também tenho uma admiração profunda pelo teu trabalho, você como artista, como professora. Você tem um conhecimento muito grande com relação às técnicas, né, da gravura. Você é uma mestra, né, assim, e eu sempre admirei muito o teu trabalho. Então, fico muito contente da gente poder dividir esse espaço e conversar sobre a arte impressa, que é uma coisa que nos aproxima, né, que nos une. Então, acho bem interessante. Você falou do currículo, né, que é muito extenso, mas lá se vão, né, mais de 30 anos aí de carreira. E é interessante, porque quando você começou a falar do currículo, eu me lembrei de uma coisa, assim, que me impactou muito com relação a essa ideia, da arte impressa, né? Eu fiz a minha graduação entre os anos de 1986 e 1989 na Unicamp, né? E eu, por querer ver a minha produção gráfica, do desenho também da gravura mais concentrada, eu tenho uma ideia do que eu estava produzindo, porque eu estava em processo de formação, eu comecei a fazer minha produção inteira em cadernos. E mal sabia eu que isso depois ia acabar virando, né? Agora falam de livro de artista e tudo mais. E na época eu fiquei muito influenciada por essa ideia do livro, da impressão, da gravura, porque eu vi uma exposição no MASP, que era Arte Atual Berlinense, e tinha uma artista que chamava Cornélia Schlemm, ela apresentou assim os trabalhos dela feitos, os desenhos, as pinturas, né? Era uma coisa totalmente híbrida, feita em livros, né? Mas você olhando mais de perto os livros, eles eram catálogos de papel de parede que ela reaproveitou e reconfigurou, e eu acho que a minha paixão, que já era muito forte com relação às artes gráficas, ela acabou tomando um rumo. Eu era muito questionada na época, como você faz a tua produção toda em caderno, em, em, em livro, né? Como é que você vai expor isso? Eu falava, eu pensava, puxa, mas é muito mais forte, evidente, né? Porque eu trago os trabalhos
é quase que uma exposição amovível, portátil. Eu posso mostrar isso para muito mais gente, independente do trabalho. E esse conceito hoje em dia é muito, é muito evidente na questão da arte contemporânea. Então, eu acho que quando a gente fala da arte impressa dentro das práticas contemporâneas, eu acho que precisa pensar, talvez, numa exacerbação da ideia de arte impressa como uma categoria, né? Mas é justamente o contrário, talvez a gente pensar numa ruptura de categorias e gêneros, porque ela vai estar perpassando por tudo, inclusive a fotografia, né? Que a gente pode, que ela vai para a gravura, a gente tem ideia da fotogravura, os livros que tem offset, que reproduz as imagens que primeiramente foram feitas de modo fotográfico. E eu acho que no Brasil a gente precisa pensar esses movimentos no sentido de reestudar ou perceber novamente o sistema das artes. Porque até estava, onde a gente estava num debate com o Paulo Silveira lá no grupo Expressões do Múltiplo, da Maristela, eu acho que ela até está aí presente. E eu até dei um exemplo assim, sobre o trabalho do Leon Ferrari, quando ele fez uma exposição, acho que na década de. Não lembro se foi final dos anos 70, e ele apresentou heliografias, né? Na época, a heliografia era usada para fazer reprodução de planta arquitetônica, né? Ele usou aquilo como um suporte artístico e ele foi fulminado pela crítica, né? Um tempo depois, ele expôs esculturas, e aí a crítica aplaudiu. Então, como que o nosso sistema de arte no país era muito provinciano, incipiente, e como agora essas produções, muitas produções de mulheres artistas, naquela época já trabalhavam, né, com vídeo, com arte de tecnologia, com arte xerox, com mail art, como está voltando e está sendo muito importante hoje a gente repensar isso e aquilo. Alguém está falando que está percebendo um ruído de fundo duplicado. E agora? Eu acho que. Será que é o meu microfone? Deixa eu ver aqui, peraí. Vê se melhora. Bem, você estava falando então sobre o Leon Ferrari, pensando nas questões contemporâneas, né, em relação ao uso da heliografia e outros processos. Hoje também está se usando, por exemplo, a gelatina, né, que era utilizado em escritórios de contabilidade para duplicar. Então, os artistas acabam recorrendo a esses processos antigos que eram, ou nem tanto, né? Também hoje as coisas contemporâneas dos meios digitais, e acaba sendo incorporado pelos artistas, né? Apropriado pelos artistas. Não sei quem está reclamando aqui do ruído. Ver se... Eu já descobri o que é. A hora que você está falando, eu tenho que pausar meu microfone. A hora que você está falando, você tem que pausar o seu. E a hora que eu estou falando, você tem que pausar o seu microfone. Acho que é isso. Mas eu acho que isso é uma coisa, né, que também. Inclusive, eu estou até escrevendo um texto agora com a Graciela Machado, que foi do dossiê que a gente pensou em fazer para a revista Pós-Limiar do nosso programa, que é a editora da revista é a professora Luísa Paraguai, sobre a ideia de tradição e ruptura com essa ideia da arte impressa, né? E como que o sistema das artes, a ruptura, na verdade, que a gente está falando, eu acho que é uma provocação no sentido da gente perceber como que funciona essa tradição das artes visuais, ou das belas artes, e
como que ela ainda influenciou, principalmente no Brasil, né, os modelos de crítica e de teoria e às vezes da própria produção dos artistas. A fotografia, por exemplo, é uma questão assim, ela já era considerada uma linguagem das artes fora do Brasil. Muitos artistas trabalhavam com isso, mas acho que foi em 2010, eu dividi ateliê em Campinas com um grupo de artistas, inclusive o Marcelo Mosqueira, Danilo Pereira, a Paula a, a Maria Luísa Pinhatti, né? E esse super colecionador foi visitar o ateliê, né? E eu lembro que isso em 2010, né? Ele virou para mim e perguntou assim: ah, então, o que que você produz? Que linguagem que você trabalha? Eu falei: ah, eu trabalho com gravura. Ele nem deixou eu terminar de falar. Ele falou assim: ah, minha filha, não, gravura não. O negócio agora é fotografia. Então, como que ele falou, não, na minha coleção eu nunca tive fotografia, eu estou começando a ver isso agora, isso em 2010, né? Então, os próprios colecionadores que movimentam esse mercado internacional das artes agora no Brasil, vamos pensar assim, que está mais internacionalizado, não pode falar em comparação com o que acontecia na década de 80 e 90 para agora, o mercado que a gente tem, ele é bem diferente, né, do que era antigamente, que era incipiente, vamos pensar assim. Então, eu acho que todos esses fatores, né, de como a gente também analisa a questão da arte contemporânea, a gente analisa muitas vezes utilizando padrões da arte moderna para falar da arte contemporânea, né? Então, eu Desculpe, acho que... ainda reclamando que está dando eco. Hum, Eu diminuí, é. Será que eu... Deixa eu eu diminuir. tô, diminuí o meu telefone, Vê o se volume. melhora. Eu diminui um pouco o som. Melhorou? Ah, então tá bom. A Carol Branco tá falando que você precisa desligar o seu microfone enquanto eu falo. Acho que é isso. Eu baixei o volume daí, tá? Ah, tá. É, E aí eu acho que essa ideia é todo um contexto que envolve não só, por exemplo, uma prática, uma categoria da produção, mas é uma questão que envolve o sistema, que envolve a formação, diversas questões, né? Porque a marca, como você tinha falado, né? Você falou do sítio arqueológico, ele é uma coisa, como diz a Maristela, é uma coisa atávica ao ser humano, né? Ela é da essência, da natureza. E o que eu acho que está ocorrendo com as práticas contemporâneas que estão se valendo da arte impressa é justamente essa não limitação a categorias. Então, por uma instalação, você pode ter a fotografia, você pode ter o vídeo, você pode ter o livro de artista. Ainda estão falando que é a tua conexão, que o meu Você, som tá bom. na tua tela tem um microfoninho em cima, não aparece? Não, Não? eu só consigo baixar o volume. Hum. É, E a questão é só quando você fala, não é quando eu falo. ah, Tá dando eco. Eu estou escutando também. entendi. Peraí, deixa eu me mexer, porque meu computador tá do outro lado, mas eu não deixei ele aberto. Posso? Não, não dá para ser pelo computador, tem que ser o celular mesmo. Não, não, é que às vezes eu posso ter deixado alguma coisa aberta, só se eu pôr o fone de ouvido. É estranho. Pode ser a conexão mesmo. Deixa eu ver se.
Resolve um fone de ouvido. O duro é achar onde é que tá o fone de ouvido. Ai, ai. Ai, eu não sei onde eu pus, acho que eu levei ele lá pra cima. Agora estão falando que, não sei se você mudou um pouco de lado, eu acho que diz que está certo agora. Ah, é? Deixa eu falar. Então eu vou ter que segurar o celular pertinho, assim. Não, eu tô escutando também a interferência. Sim. Se eu deixar ele mais longe, então. Se fizer o contrário. Melhora se eu deixar aqui? Eu tô escutando barulho também, hein? Aí parece que não. Aqui não? É, Então eu vou ficar meio de ladinho. às vezes acontece isso. Então, bom, você estava comentando então sobre essas questões contemporâneas e como essas rupturas de categorias são bem importantes. Eu acho que atualmente a gente vai dialogando com vários processos e aí se tem toda uma autonomia também o artista para trabalhar, né? Então, Eu acho que assim, a produção que eu tenho feito, né, desde, desde a época muito remota do meu mestrado, eu acho, inclusive eu te mandei, né, algumas imagens de uma sim, podemos olhar. que eu fiz numa disciplina que eu fiz com a Regina Silveira quando eu estava fazendo o mestrado. Eu fiz uma disciplina na U. Eu estava fazendo mestrado na Unicamp, mas eu fiz uma disciplina com a Regina Silveira na USP. E a gente desenvolveu, na época a disciplina era litografia e gravura planográfica avançada, né? E aí a gente tinha o desafio de trabalhar com linguagens gráficas, mas pensando naquilo de modo ampliado. Isso em 1995, se não me engano, né? E a Regina Silveira, bom, ela pensar as conexões que ela tem, né, com a arte impressa e com a gravura, né? Uma experiência muito interessante. Eu acabei criando um objeto que era uma maquete dentro de uma caixa, né? Então, embaixo ela tinha duas plataformas, embaixo uma maquete de uma ruína, que me chamava Ruína. Era uma vista de uma construção que tinha no lugar onde eu morava, embaixo, tinha uma casa abandonada que ela foi. E da janela ali do meu quarto eu consegui observar essa casa se deteriorando, isso durante muito tempo. E aquela deterioração da arquitetura ali se impressionou. Eu registrava aquilo em desenho, registrava em fotografia. Quando a Regina Silveira lançou o desafio do trabalho, eu falei, acho que eu vou desenvolver isso a partir dessa ideia de ruína, né? Uma ruína urbana. Então eu criei essa maquete, criei essa caixa, que a maquete ficava na parte de baixo da caixa, e na exposição você só tinha acesso por meio de um visor, né? Então você via pedaços da maquete, e na parte de cima tinha eram serigrafias e desenhos nos quais a serigrafia representava um esquema daquela ruína. Não era necessariamente uma planta baixa, mas e ela se repetia acho que eram 25 imagens, e os desenhos eles foram feitos ao longo do semestre. Então, isso para a época, assim, para quem teve, né, uma formação um pouquinho mais, não chegou a ser tão tradicional, mas um pouquinho mais tradicional, eu acho que foi um avanço. As pessoas, naquele momento, elas estavam discutindo, o circuito das artes, as artes, elas não estavam discutindo muito isso. Então, foi um objeto, inclusive, que a Regina Silveira me apoiou muito na construção desse objeto, e eu lembro que ela ficou muito feliz, e ela até chegou a apresentar o trabalho
ela nem deixava eu falar, foi incrível, assim, foi um negócio, foi muito bem recebida por ela. Eu acho que ela nem vai lembrar disso, assim, de encontrar com ela, acho que ela nem vai lembrar de mim, mas aquilo me marcou muito nessa possibilidade, naquele momento, né, em que eu estava num período de formação, ter tido contato com ela e ter feito um trabalho que para mim, como aluna de pós-graduação, né, momento de mestrado, foi fora da curva. E aí eu comecei a entender intuitivamente que essas proposições, porque era muito intuitivo, né? A gente estava em Campinas, as coisas naquela época aconteciam no eixo principal, né? Eu lembro que formou, as pessoas perguntavam, mas Paulo, porque senão você não vai conseguir fazer carreira, então você tem que ir para o Rio de Janeiro. Eu estou falando muito da experiência, né, do que eu escutei, do que eu vivi na época, né? Então, você imagina trabalhar iguais, assim como mimeógrafo, como a goma, que você falou que era usada nos escritórios, né, para fazer transferência de documento, de imagem, né? Coisa complicada. Então, eu acho que, como eu vivi muito na carne, né, isso no trabalho atual, a falar sobre isso e falar sobre isso fica bastante evidente. Depois também a minha experiência com a fotografia também como pensar na fotografia também como elemento gráfico, né? Fotografia, fazer um desenho com luz, né? E aquilo pode ser passado para outros suportes, para outros meios. Eu acho que a fotografia está muito conectada com a gravura, com as artes gráficas, né? Então, explorar uma nova possibilidade inclusive do ensino da fotografia nos cursos de artes visuais, porque eu também lembro da minha experiência como a Fabiana está falando que era bom eu sair e entrar novamente para ver se Está dando algum ponto. eu vou fechar e vou entrar, então, só eu. Você fica aí, Ludi, eu já venho. Peraí. Não sei se eu não tenho que te convidar novamente. Eu vou sair e você vê. Acho que agora foi. Sim. Olha só, o barulho não parou. Só se eu falar assim perto, não adianta. Falar muito longe. Nós podemos ir mostrando as imagens. Uhum. Você fala mais perto daí, de repente, né? Tá, pode ser. Eu tô tentando achar aqui o meu fone de ouvido, que de repente ele podia resolver o problema, mas ele não está aqui perto. O problema deve ser a voz da Paula que ecoa no aparelho da Ludi. Se ela colocar o fone de ouvido, resolve, acredito, porque está dando retorno. Você está falando a Ludi colocar o fone de ouvido. Eu não tenho fone de ouvido. Nem nunca usei, nem sei onde é que tá. O meu tá em algum lugar aqui do ateliê, mas se eu for procurar agora. Mas eu normalmente não uso, mas se você fala mais perto, eu acho que para um pouquinho, né? Uhum.
Me parece que eu... Hã? Deixa eu tentar pegar o meu fone de ouvido e fazer um teste. Só um minutinho, peraí. Tá. Enquanto isso, eu vou retomar o assunto que a Paula estava comentando sobre a questão dos termos, dessa justaposição da foto e grafia, né? Que como, de uma certa forma, essas questões acabam evidenciando uma certa ligação com as técnicas de gravura, como ela estava comentando, e também aos meios eletrônicos das impressões digitais, a gráfica comercial, industrial, a impressa do livro, o livro de artista, livro de objeto, né? E que às vezes essas questões não são tão óbvias, mas buscam ampliar essas possibilidades de instauração e ampliar também essas contaminações de processos para constituir essas múltiplas possibilidades, no caso da arte impressa ou da gravura, da fotografia, essas conexões, buscando, digamos, outras possibilidades, né, de conexão. Então, eu estava comentando de um artigo aqui que tu escreveste sobre arte impressa, e aí onde tu fazes uma análise justamente dessa relação desses termos da fotografia e da grafia, e justamente tu estavas comentando quando nós paramos, né, falando dessas contaminações, né, que vão propiciando essa livre, digamos, esse livre trânsito, né, entre as linguagens. E não sei se melhorou agora a conexão. Vou fazer um teste. Você tá me escutando? Sim. Mas o ruidinho ainda tá. Eu acho que é o retorno mesmo do teu Eu vou celular. baixar o volume. Eu vou Tá. baixar o volume, o meu. E queres ir já passando a comentar um pouquinho as imagens? Sim, claro. Tá, então eu vou colocar lá. Eu acho que melhorou um pouco o retorno. Essa aí é a caixa que eu falei, que eu fiz quando eu estava fazendo o mestrado, que foi Teu uma aula. som tá baixo. Tá baixo? Peraí. Melhorou? Acho que sim. Então tá bom. Essa aí é a caixa que eu fiz quando eu estava, né, no mestrado, na disciplina da professora Regina Silveira, né? Então ela tem uma ideia assim de camadas, de destampar. Eu acho que essa coisa da arqueologia da arqueologia vem desde essa época, porque hoje o meu projeto de pesquisa eu estou chamando ele de arqueologia tecnológica. O termo propriamente não é assim, né? Uma novidade, né? Essa ideia de arqueologia tecnológica, porque a gente tem uma vertente teórica na comunicação que chama arqueologia das mídias. Mas eu acho que ela é bastante diferente da proposta da arqueologia das mídias, porque a arqueologia tecnológica ela vai pensar justamente essa esses elementos historicizados na produção da arte contemporânea, né? Então são elementos que estão vivos, né? Eles fazem parte de uma tradição das artes visuais e da história, da cultura, mas ele impacta diretamente na ideia da produção da arte contemporânea, nesse revival de tecnologias obsoletas ou que não são mais usadas, né? Justamente também para discutir como que os modos de produção, essa ideia de inovação, de tecnologia também acontece socialmente, né? Então, esse trabalho foi um trabalho bastante importante. Esse é um trabalho que eu apresentei na Bienal de Liege,
acho que foi em 2000 e, acho que foi 2008, que foi assim um processo que eu estava desenvolvendo, é, que eu chamava de Litho Offset manual, tá? Porque eu fazia uma matriz em computer to plate, que é uma placa de poliéster usado pelas gráficas, e imprimia isso no computador, a partir do computador, numa impressora laser. É comum, isso é muito utilizado hoje nas gráficas que trabalham de modo mais ecológico. E aí eu transferia isso para uma chapa de alumínio. E ela era dobrada em si mesma, né? Eu sempre gostei muito da ideia, e esse trabalho ele pegava, eu estou ali do lado, então para ver um pouquinho a dimensão do trabalho, ah, mas eu gosto muito da ideia das coisas que elas aparecem em pequenas caixas, dá para ver, livro, caixa, né? E de repente ela se desdobra no espaço e ocupa o espaço de modo assim assintoso, vamos pensar assim, muito, muito forte. Esse aí também foi um trabalho de centro cultural com a mesma ideia, né? Eu cheguei assim eram 3 caixas que eu carregava, as 3 caixas juntas, e eu acabei ocupando um espaço de quase 40 metros quadrados, e era um recorte assim da parte das imagens do teto do centro cultural, que nesse ano também, 2008, o centro cultural, o teto do centro cultural quase desabou, né? Teve um incêndio, né? Foi um negócio muito assim dramático, um incêndio acho que provocado por um balão, se não me engano. E na época que a gente foi fazer a exposição, esse teto já tinha sido recuperado, mas eu consegui ter acesso à parte de cima, onde acho que pela primeira vez na minha vida eu vi aquela dimensão toda do, do centro cultural sem nada. E só aquele teto maravilhoso, assim, então dessa arquitetura. E aí a ideia do trabalho foi justamente essa ideia de ser portátil. E eram matrizes de alumínio também dobradas em si mesmas, né? Eu acho que dá pra, é difícil falar isso sem as pessoas verem. Deixa eu pegar um trabalho aqui só para mostrar como essa ideia dessa montagem do alumínio dobrado nele mesmo. Ele é a chapa, né, de alumínio, aí ela é impressa aberta, né, e depois é feito a dobra. E é presa também com alumínio, então é alumínio e é muito leve. E Paula, isso no caso não é uma chapa de offset. não, essa aqui não. Nem essas primeiras. Isso aqui é um alumínio que eu comprei. As chapas de offset recicladas eu comecei a trabalhar depois. Mas o material nessa época para mim era importante, porque eu queria fazer uma referência à ideia das placas de offset que são em alumínio, né, usadas na gráfica comercial. E por isso que eu comecei a trabalhar. Isso aqui não é a mesma técnica de impressão, tá? Isso aqui é uma transferência direta com toner e acrílico. Então ela tem assim, umas características físicas diferentes dessas duas primeiras aí, da Bélgica e a sede Centro Cultural. Sim, e nesses trabalhos, essa transferência direta, ela é uma transferência muito próxima do real, ou assim, ou tem algumas perdas nesse processo de transferência, nesse processo de contato dessa imagem que tu crias, na realidade, manipulas no computador, né, e depois faz essa transferência. Então, nesse caso, seria quase que como a matriz seria. Onde é que está a matriz aí? Deixa essa pergunta para ti, eu ia responder, mas vamos ver o que você pensa. Não, é boa.
É possível sim fazer uma reprodução bem fiel, tá? Mas isso não é o meu interesse. É justamente eu eliminar essa questão da reprodutibilidade, usar processos de reprodutibilidade técnica, mas eliminar essa questão. Então eu incorporo a casa, incorporo a mancha, incorporo, né, no caso, esse aqui, tem os riscos. Esse barulho está forte. Tem os riscos da impressão, mas é possível fazer transferências bem fiéis, como, por exemplo, essa, essa aqui, ó. Não sei se dá para ver. Deu para ver? Essa aqui, ó. Muito bacana. Né? Mas, por outro lado, dá para fazer uma coisa assim também, entendeu? Então, eu gosto dessa ideia de trabalhar com a situação do acaso, do processo, do desmanche, porque a marca do fazer, né, é aquilo que potencialmente trabalhar vamos pensar assim, com as regras negativas da gravura e da fotografia. Vamos pensar assim, trabalhar com as regras negativas eu aprendi com o Sebastian Roma, que é um artista que eu amo, querido, que eu gosto muito, e ele fala muito sobre essa ideia dessas regras negativas como elas estarem integradas ao trabalho e a gente aceitar, né? Sim. Essa ideia. Então. Bem o que eu gosto muito das reflexões do. Eu estou querendo voltar para a minha imagem, não estou conseguindo, mas não tem importância. Eu gosto muito das reflexões sobre a impressão do Didi Uberman, também deves conhecer, né, sobre essa ideia de contato, né, de produzir uma semelhança, que não é uma coisa, não é uma duplicação exata ou, né, do real, mas também que fala tanto desse contato quanto da perda. Então, nesse processo, exatamente, eu acho que entra esse gesto do artista. O quanto tu procuras, se quiser uma coisa bem, né, próxima do real, mas sempre vai haver, lógico, essa diferença, né? Sim. Isso que eu acho interessante nesses processos também. E é uma discussão que eu acho importante, porque quando a gente lê textos mais antigos sobre fotografia, né, tem uma discussão sobre a câmera, sobre a imagem técnica, a imagem mecânica, e que para para as novas gerações, né, essa discussão não faz tanto sentido, Agora né? eu consigo. É que Agora você estava voltou. desaparecido ali. Estava desaparecido. E eu acho que justamente isso, inclusive tem livros e tal, que falam justamente sobre essa questão mais precária da imagem, né? Não como uma precariedade, mas como, eu acho que tem a ver com com essa passagem de uma coisa para outra, né? Que já não é mais a mesma coisa. Né? Então, nesse caso teu aí, tu consideras exatamente aquela questão da matriz que eu estava pensando, que onde é que está a origem? Ela está aonde? Nesse percurso, nesse trânsito entre uma linguagem e outra, porque uma você é a captura da imagem por um aparelho, né, ou por uma câmera. Essa imagem vai ser transmitida ou transferida para um computador, né? Então a gente fica pensando na questão, não sei se tem resposta e também não tem necessidade, mas é de pensar, né, nesse trânsito da imagem e como ela vai justamente se desdobrando, se transformando. Então, na realidade, essa chapa de alumínio, eu entendo como sendo o suporte da impressão, né? Que não é mais, que nesse caso não é o papel, mas é né? Não É, o sei. alumínio. Não, eu acho isso também. Porque naquele das pedras lá da Bélgica, eu construí a pedra.
Ela é uma pedra, é uma ficção, né? Eu fiz uma pedra de gesso, deixei ela ao ar livre até ela criar buraco e tal, e aí fui lá e fotografei. Então, o trabalho, aquilo que eu apresentei na Bienal, tem um processo que eu não mostro para o público, mas eu sei que aquilo aconteceu, né? Não vou falar que é uma coisa Você tem aqui performática. nas imagens, já não me lembro. Tens essa pedra aqui? Não, Eu vi, não, não, eu acho que eu não te mandei. Eu não lembro. mas eu não sei, acho que eu vi em algum lugar. Eu andei olhando os livros hoje, vendo coisas. Eu agora fiquei na dúvida, porque acabei. Um objeto que eu fiz que tem uma pedra com umas punções escrito céu, mas Ah, não é. eu acho que eu vi uma reprodução em algum lugar hoje. Não Porque sei se foi na revista Porto Arte, será? pode ser, pode ser. Eu tenho, acho que alguma coisa assim. Que nessa altura do campeonato eu já nem sei mais os artigos que eu escrevi. O que é bom, né? Sim, mas não, é uma revista da Porto Arte que está digital. Eu acho que não é aqui, porque eu Uhum. tenho esse número e tu escreveste uma no número 38 e Ah, essa eu tem. tenho até 35 e eu acho que a 38 não. Eu estava procurando aqui nos meus arquivos e eu acho que essa já não é mais impressa, ela é só digital. Então Eu a acho que é pessoa pode o. procurar lá na Eu, revista Porto Arte. Eu lembro, o- tá? Agora eu lembro que eu eu acho que vi foi hoje. o Manual de Localização Imaginária. Acho que foi Exatamente esse, é esse, é. exatamente esse texto. Que essa Então, história. exato, essa- ouvi ele, é, isso aí. Eu acabei, é muito lindo esse trabalho. E essa história da Eu pedra é assim, engraçada, porque ela era essa história da caixa, da pedra, né? Eu comecei a perceber que isso se repetia muito no trabalho, né? E começou, olha só, com uma fotografia que eu fiz muito por acaso também na Unicamp, de umas caixas de passagem de água e de esgoto que tinha perto do ateliê. Eu vou até mostrar, eu tenho umas imagens aqui que eu fiz com pinhole. Não sei se vai dar para ver. dá sim. Dá. Então, essas eu refiz, na verdade, porque a fotografia original dessas caixas eu fiz quando eu estava na faculdade. Essa aí eu fiz quase 20 anos depois. E aí essa história de construir a pedra para poder fotografar, então retoma a ideia da maquete que está lá atrás, né? Essa construção, essas ficções que a gente vai construindo e a marca, e a pedra, porque essas caixas de passagem elas tinham coisas marcadas, né? Códigos, né? Vamos Então passando as isso. imagens aí para Legal, dar, isso. Uhum. para dar tempo, assim, de a gente, senão... Então essa aí foi, né, do Centro Cultural, isso aí já é um trabalho um pouquinho mais recente, acho que é 2012, se não me engano, que são polaroids, né, que depois eu trabalhei essas polaroids como gravura em metal, reproduzindo as polaroids, essas imagens, as três de cima aí, se você quiser passar. Aí também eu trabalho com Polaroid, quando eu comecei a enfrentar, né, tentar recuperar essas coisas mais antigas, porque meu pai ele filmava muito em Super 8, minha infância toda está filmada em Super 8, e eu via muito ele fotografar com Polaroid, para mim era uma coisa mágica. Então meu pai praticamente ele me iniciou nessas questões aí, da tecnologia da imagem, né? Ah, com E certeza, aí é uma influência, grande influência no teu trabalho, né? isso aí ainda é um trabalho com o processo do laser plate para que não dá para ver muito bem, mas assim, ao vivo isso aqui tem detalhes bem fidedignos, né? Ela tem. E aí eu comecei a trabalhar também com outros materiais, com aquelas tags de. Tinha antigamente, agora voltou isso na moda, né? Aquelas tagzinhas que se apertava e saía a letra no. Ah, Eu tenho aqui, peraí, para mostrar para a galera que não conhece.
em algum lugar. Peraí. Esse aqui, né? Daí você tem uma fita, né? E aí você escreve. Então eu comecei a incorporar. Bom, no meu trabalho eu sempre, desde os desenhos, né? Desde a época da faculdade, eu sempre incorporei a escrita no meu trabalho. Às vezes com o significado da palavra mesmo, das frases, mas muito como peso visual, né, para os trabalhos. E aí eu comecei a fazer uns testes também com resina, para tentar simular uma transparência, uma questão de simular água, algumas questões assim, né? Então esse trabalho ele tem algumas intervenções, né? Mas a montagem desse é diferente. São caixas de madeira, né? Aquele preto em volta é uma caixa de madeira com a chapa colocada na frente, né? E essas imagens também são fotos. Essas imagens são todas apropriadas da internet, mas são imagens com as quais eu tinha um certo relacionamento. Ruínas, tem ruínas, barcos, frascos de coisa guardada, então tem relação, sim. E as imagens que estão, e o que está colocado como colagem em cima, essas são imagens e desenhos que eu mesma fotografei. Sim. Porque Aqui tem nesse algumas caso, aplicações. aqui tu utilizas então essa chapa de alumínio de offset reciclada, é isso? Essa aí é uma chapa de alumínio reciclado. E depois que faz a impressão. Isso, aí eu faço impressão no avesso, né? Não na parte que tem o offset preparado para Sim, ela, sim, né? sim, não, sim, sim, mas aí você faz a impressão em papel, é isso? Essas daí eu não usei o laser plate. Eu peguei um papel, aí eu usei repulsão água e óleo. O laser plate é uma litografia, vamos pensar assim, é um processo litográfico. Só que eu estava tentando descobrir alguma coisa que fosse passível de substituir o laser plate, que ele é caro, né? E é difícil de achar, e os que davam muito certo de fazer reproduções, eles já não estavam mais funcionando. Aí eu falei, ok, vou tentar usar papel comum. Então tem alguns, esses não, mas tem uns mais para frente que eu usei papel comum. Então eu fazia a impressão da imagem que eu queria transferir para a chapa de alumínio no papel comum. Usava, só que tinha que ser muito rápido, né? Eu usava água e depois passava tinta à base de óleo, a tinta grudava no toner e aí eu transferia para a chapa. E esse daí acho que né, esse ainda foi com laser plate. Esses são os detalhes da anterior, né? Tem Não, alguma. esse é um outro trabalho. Ele é maior. E Que eu já li para ele. esses são chapas recicladas, são bem maiores do que o outro trabalho. E aí eu Parece tentei, né? eu tentei simular um pouco esse trabalho específico como se fosse frame de vídeo. Né? Acho que a Fabiane perguntou aqui qual o processo de gravação que a Paula utiliza para as placas de offset. Eu não gravo, tá? Eu faço transferência. É como se fosse uma gravura planográfica. O processo é muito parecido com litografia. Só que em vez de usar uma pedra, eu uso um papel com a imagem impressa em alguma coisa oleosa. Porque daí o que acontece? A hora que você passa a água, o papel retém a água e aonde está a impressão à base de óleo, a água não fica. E você passa uma tinta à base de óleo, ela vai grudar onde tem óleo. Óleo, e onde tem água, ele não gruda, teoricamente. Né? Porque às vezes não funciona. Nesse não funciona. Esse aí já é são livros de artista, né? Isso é uma série. As imagens elas estão baseadas numa falésia. É uma falésia que
a primeira vez que eu ouvi essa falésia, que é na Praia do Peixe, na costa da Caparica, em Portugal, eu estava com uns amigos e eles me falaram assim: nossa, é uma falésia de areia, né? Isso aí daqui a 10 anos, por causa da erosão do vento, ela ou não vai existir ou vai ter diminuído. E isso foi em 2001. Exatamente 10 anos depois, eu voltei para Portugal e fui nessa praia para ver exatamente essa falésia. Eu fiz todo um trabalho baseado, baseado nessa história da erosão, da passagem do tempo. Legal. Essa aí é outra vista deles. E a ideia desses trabalhos é expor mesmo eles abertos, né? Com essa. Quase como se fosse aquele teste de Rorschach, sabe? Que você pode. Te mostra a figura e você pode imaginar o que for, né? Então. Aí é um trabalho mais ou menos no mesmo esquema. É a mesma falésia, mas é um outro livro. Aí eu já trabalho com o cheio e o vazio. E é eu chamo de uma pequena instalação. Do lado esquerdo do livro que está de pé tem um outro livro, que na verdade é uma agenda que eu faço uma interferência. Eu até falo que eu faço uma homenagem ao Hélio Fervenza, porque eu coloco justamente duas chaves assim na data, e o Hélio tem um trabalho em que ele usa essas chaves por causa de uma equação que ele instala no lugar. Aí tu falas em impressão com carimbo, seria nesse livro? No livro, Seria isso, que no carimbo, daí ele tá na agenda, né? sim. O livro, esse que está de pé, ele é impresso em impressora laser e depois eu faço uma laminação com uma transparência não é um contact, não é um adesivo comum, ele é um adesivo para vidro, né? Então ele protege dos raios UV e ele mantém a estrutura bem rígida, não fica, ela fica um livro, né? Com uma página bem grossa, mas ele consegue manter muito bem a estrutura sem descolar, sem amarelar. Então aí teve uma pesquisa de material importante. Interessante. E nessa agenda aqui, esses carimbos, é só essa folha que está aberta ou todas são carimbadas? Não, é só essa folha que está aberta e é uma data específica, que foi a data que eu visitei esse lugar onde eu fiz essas fotografias. Esse Se aí alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui para responder. Ai, que lindo esse trabalho. isso aí já é uma intervenção em impressão comum mesmo. Foi um papel de desenho que eu imprimi numa impressora laser e depois fiz uma intervenção de desenho e coisas de. Essa parte branca aí são aquelas fitas de apagar, são o famoso branquinho, né? E Hum, aonde eu faço essa escrita, essa sobreposição, e aí tem um desenho em grafite em cima. Essa série aí eu fiz 10 trabalhos dessa série e eles foram ofertados para os ex-presidentes da ANPAP. E foi em 2000 quando a ANPAP foi na Unesp, foi acho que 2018, acho. E porque eu queria também que as pessoas pudessem ter contato com isso, então foi uma oportunidade onde eu fiz essa doação para a ANPAP e a ANPAP presenteou os ex-presidentes da ANPAP, ah, que que eu, que eu bacana. fiquei, que eu fiquei Legal. muito feliz com isso. Ah, muito bom. Feliz deles. Aqui tem um vídeo objeto. Isso, é uma caixa, esse quadrado aí, onde ele tem esse círculo aí, dentro tem como é que chama? Uma tela de LCD
né? Onde eu também fiz. São fotografias que vão passando como. Ah, a Viga tem. A Viga tem. A Viga ganhou um. E, Ah, Deus só. e é onde vai passando também imagens, mas aí são fotos mesmo desse lugar. Essa exposição toda ela foi feita baseada nessa falésia. O nome dessa exposição foi Horizonte Provável. E é a ideia da caixa, do buraco da agulha da caixa, só que daí é uma caixa que fica projetando um vídeo, né? Esse trabalho ele foi inspirado, na verdade, por um vídeo da Pippi Lothrist, que eu vi uma exposição dela no Paço das Artes e tinha um trabalho incrível, que era assim, no chão da Pinacoteca, da Pinacoteca não, desculpa, do Paço das Artes, quando era lá na USP, era madeira. Né? E de repente você estava andando na exposição e via uma mulher assim no chão batendo assim, me tira daqui, me tira daqui. E era um buraco que ficou perfeito. E o vídeo era justamente ela batendo para tirar ela do buraco que estava no chão. Eu achei incrível. Então também esse diálogo com, né, com os outros artistas não tem nada a ver com o trabalho dela, mas assim, essa ideia de você deixar o vídeo escondido, né? E a caixa ela foi feita com restos de coisa no ateliê. Que isso também. Aí eu já começo uma montagem de objetos. De objetos, vamos pensar assim, tecnológicos, como projetor de imagem, câmeras fotográficas com restos de outro objeto. Isso aí é um projetor, vamos pensar assim, um projetor de slide, que foi todinho feito com coisas recolhidas em casa. E aí ele projeta, lógico, ele vai projetar uma imagem dessa falésia nesse vidro. Na verdade, é um acrílico despolido. Né? É incrível como tu faz isso. Tens um lado assim daquele professor Pardal assim que vai investigando e vendo como é que as coisas são por dentro e como é que eu posso fazer, como é que eu posso. É incrível. Você tem uma câmera fotográfica também que eu fiquei apaixonada. Acompanhei todo o teu processo também, né? De montagem, incrível, incrível. A necessidade é a mãe da invenção, né? Como eu estava querendo fazer fotografia em grande formato, era impossível investir numa câmera Linhof Sinar de 12 mil reais. Eu falei, bom, você tem uma comunidade enorme de fotógrafos agora e de artistas trabalhando com fotografia, processos históricos, eles estão construindo as próprias câmeras e é muito interessante. Eu falei, uai, por que não? Hoje mesmo eu desmontei um projetor que estava quebrado para eu conseguir ver como é que funciona, reaproveitar as lentes. Então, aí foi quando eu estava testando os materiais e para ver como que estava ficando, porque também não é só uma construção funcional, né? Mas é um objeto que ele tinha que ter um sentido estético também, né? Aí, Maria Luísa Pinhatti, eu falei de você, Maria Luísa. Maria Luísa, a gente teve ateliê junto, né? Eu, o Danilo, a Paula Esther, o Marcelo Mosqueta, boa época. E por falar em Danilo, ele tá ali, ó, naquela imagem. Esse aí foi um conjunto também. Aí já é um processo de transferência, mas não foi em chapa de alumínio, foi em chapa de PVC. E aí não é uma transferência por tinta, é uma transferência por... Bom, tem tinta porque tem o toner, né? Mas é mais por impregnação desse toner na chapa, né? Mas aí é por calor. Não, é por colagem, vamos pensar assim. Mas não é pegar e colar, né? Sim. Fazer esse toner que está na impressão e sem o papel, ele Atendi. passar para a chapa, entendeu? É complicado. Eu estou tentando fazer umas experiências aí com
justamente com chapa de gelatina. Ah, E, sei. Hum, e tá difícil a transferência do laser para essas chapas de gelatina. Então, sim. estou brigando aí já faz um mês, assim, e não consegui resolver isso aí. Bom, mas isso é outro assunto. Depois a gente pode Mas aqui conversar. tá bom, para ver o que. Eu também É, gosto de investigar procedimentos diferentes, usando materiais diferentes, né? E é, é eu acho que interessante. é legal. Porque às vezes a É gente bem acha, legal. tem que ser o papel tal que vai funcionar e dá tudo errado. Eu dei um curso uma vez num ateliê de uma amiga minha lá em Portugal, o ateliê Contraprova, e foi justamente esse processo de transferência, meio lit offset, né? Se eu te falar que não deu certo, aqui em casa perfeito, saía tudo, tava tudo legal. Beleza, vamos fazer o curso porque tá legal. Lá cheguei lá, não saí. O problema foi a água. X, entendeu? Mas É. justamente, vamos conversar um pouquinho. Acho que estamos já chegando quase no final, mas assim, Uhum, justamente é isso. Tu veja, o problema é a água. Às vezes a gente vê processos e tu vai fazer no teu ateliê. uhum, um, eu acho que a química não é a mesma, né? uhum. Tu vê, até a própria água vai interferir É. nesse processo. Isso é muito doido, né? Uhum, De pensar isso. Eu me é. lembro de um curso que eu fiz contigo, que era transferência também sobre Uhum, chapa de cobre. Eu uhum, tinha feito uma impressão a laser no papel e transferiu uhum, perfeitamente. Não sei se uhum. você lembra, a gente passou e É, eu lembro. transferiu, foi algo É, incrível. E aham. outras, lá outras e não dava certo. É É bem verdade. isso. Vai explicar, às vezes, por quê. Aham. Bom, Ai, esse também é um trabalho que tu chama de falésia, também é daquele mesmo trabalho isso, ainda dessas falésias que tu fizeste, né? é. Uhum. Foi, é da mesma exposição, Horizontes Prováveis. Essa Uhum. falésia volta e meia, ela tá na minha vida, né? Ou ela até deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz nessa exposição, eu fiz também para não deixar de, né? Fiz uma maquete dela, que é Uhum. uma escultura. Isso Sim. está na minha vida, essa ideia da maquete, isso aí desde sempre. Tem Então, coisas que são realmente recorrentes no nosso trabalho, né? é. E esse trabalho aqui, Esse aí foi um trabalho do Prêmio Brasil Fotografia, que a ideia era justamente pegar um negativo que é uma matriz e bom, tinha duas fases do processo. Então, pegar um negativo, que é uma matriz, né? É onde você pode pegar o negativo e fazer várias reproduções da fotografia, e no caso eu queria anular a matriz mesmo. Então a matriz ela virou o trabalho. E ao fotografar também, aí eu usei um filme 120 milímetros, que ele é um pouquinho maior. A ideia era fotografar também e pensar nessa conexão entre as imagens, né? Como a imagem é negativa, então a gente tem que pensar que tudo que está mais claro é o que tá muito escuro na imagem, tudo que está claro é o que está muito escuro na vista real, né? Foi difícil conseguir, por exemplo, fazer um filme inteiro e dar essa ideia dessa linha também do horizonte. E uma questão também era como expor esse negativo sem usar nada de backlight. Eu não queria nenhuma luz. Eu achei que e aí a gente fez experiências com montagem em acrílico. A gente chegou numa dimensão de afastamento da parede para conseguir ver o negativo de modo muito evidente e funcionou muito bem, fiquei muito feliz. E aí esse daí é um outro trabalho também do prêmio, onde eu pegava uma imagem que era uma imagem única, feita em Polaroid, e transformava ela num múltiplo.
Então, imprimia, e aí esse recorte, esse destaque que tem da imagem é para ressaltar que ela é o tamanho da Polaroid. Não é uma Polaroid, mas é um processo de impressão normal na impressora, e eu faço uma simulação do E tamanho do aqui fio. esse afastamento é real. Esse afastamento é real. Ah, tá. Também, quase como se fosse uma maquete da Polaroid. Aí eu comecei a juntar mesmo as Polaroids para criar paisagens a partir dessas sobreposições dessas imagens, né? É um trabalho que eu gosto muito. Isso daí também foi para o prêmio. Isso aí foi uma exposição que eu fiz em 2015 na Galeria das Salgadeiras, lá em Portugal, que também as falésias Sim. sempre esse lugar me marcou muito. Então, aí são chapas mesmo recicladas, na qual a pessoa, se ela retirar aquele acrílico que está em cima, ela tem acesso ao que seria, o que foi impresso naquela chapa, né, de offset. Essa primeira aqui dá para ver o vermelho, então eu não retiro tinta, nada, vai do jeito que tá mesmo. Sobre a chapa de offset, é essa reciclada, é isso? Essa é reciclada. Ah, tá. Mas aí você não retira, não limpa a chapa, no caso. Não, não limpo, não Ah, limpo. Ela certo. vai com tudo, com todas as marcas. E atrás tem a marca do que foi, tem o offset mesmo do que foi A da usado aquela impressão chapa. que foi usada. E aí Muito ela é presa na parede por aquele acrílico, que ele tem um afastamento da parede, e é um ímã, né? Então, ele fica quase como se fosse uma prancheta suspensa, assim. Esse aí é esse aqui que eu mostrei, sim. é esse trabalho. E isso tudo eu tive que pensar nessa exposição para caber numa mala, né? Então, e também por isso da escolha de certos materiais, por exemplo, não levar nada de madeira, porque não dá para viajar com coisa de madeira na mala. Então, foi uma exposição que coube numa mala, não foi nem uma mala grande, foi uma mala média. Então, eu adoro essa ideia dessa transportabilidade, né? É quase um museu portátil. É, Lembra um é, pouco. É, e essa chapa, se levaste ela já montadinha, não é, levei assim, plano, montada. Não, levei, mas a montagem é por um, esqueci como chama isso aqui, rebite, né? por, isso, por um rebite. Ela tem 3 centímetros, então ela coube na mala. Isso é um trabalho mais recente, também a transferência, só que eu usei impressão a laser colorida. Mas isso aí é uma foto lógico, não fui eu que fiz, é um estereoscópio, é uma parte do estereoscópio de uma vista da Primeira Guerra Mundial, onde aparece, é meio trágico, né, a imagem, aparece uma pessoa morta numa estrada. E é um estereoscópio em vidro. E aí eu fiz a digitalização, lógico, retirei essa parte do que mostrava o cadáver, lógico, mas quis fazer. Na verdade, essa foi mais um teste, né? Ela é bem grande, ela tem 60 por 60, né? Então foi mais um teste. Esse aí tá ali, Sim. cenotipia do lado direito, né? E do lado esquerdo é uma transferência. Então ela é sobreposta mesmo, a cenotipia foi feita em papel algodão, então eu dobrei o papel algodão, joguei o cianótipo, depois esperei ele secar, abri e expus os negativos com essas imagens de árvores, e depois fiz uma simulação desses galhos com uma pegada mais gráfica do lado. Esse é um trabalho mais recente?
Esse aí, na verdade, esses dois últimos são experimentações, né? Eu tô vendo essa possibilidade do cianótipo. Isso aí é fotografia com chapa de raio-x. Então, como eu tinha feito aquelas câmeras muito grandes, eu também estava numa pesquisa de outras possibilidades mais baratas de filme, porque eu também dou aula de fotografia na PUC, né? E para os alunos o material, como a gente está na pandemia, para eles comprarem filme fotográfico ou fazer fotografia de grande formato seria praticamente inviável por causa dos custos. E a chapa de raio-x, ela é um filme fotográfico, uma película fotográfica. E deu tudo certo. Assim, a gente fez com câmera pinhole e para revelar isso aí é revelador e fixador de raio-x para dentista, que é muito barato. Então, uma caixa com 100 chapas de raio-x custa 68, 70 reais e os químicos, os dois químicos que precisa, custa 40. Então, com 120, 140 reais, você faz fotografia em grande formato, um negócio que seria impensável em qualquer escola de fotografia, né? Por causa dos custos envolvidos, é possível fazer. Essa imagem maior é a digitalização do negativo, que é o menorzinho ali. Isso aí foi uma experiência que eu fiz aqui para mostrar para os alunos também, então eu fotografei o meu ateliê mesmo. Sim. Mas tô trabalhando com algumas possibilidades. Isso aí é um dos trabalhos mais recentes, né? Onde eu tô transferindo, fazendo essa gravação das imagens fotográficas com aquelas máquinas de gravação a laser, que usam o laser, o calor, para queimar. Então, isso aí foi feito bem na época das super queimadas, né? Que a gente teve agora na Amazônia e no Pantanal. E foi assim, eu levei a máquina ao limite, né? Então, essa parte do meio é uma parte que não foi queimada pela máquina que segura a copa da árvore com a parte de baixo, né? Interessante. E, a Andréa tá comentando. Obrigada, Andréa. Então, esse aí também é um trabalho que eu tô fazendo agora na pandemia, que são não deixa de ser uma gravação, né? Porque eu utilizei uma das plantas, porque agora na pandemia, né, todo mundo aprendeu a cozinhar, aprendeu a cultivar o jardim. E aí eu também peguei essas plantas aqui de casa, peguei uma planta específica que era mais texturada, que é uma folha de menta, não sei, menta selvagem, não sei. Ela é muito texturada, fiz a matriz e com silicone para alta temperatura. E toda semana, é uma forma aberta, né? Então toda semana, desde quando começou a pandemia, eu vou lá e gero uma folha dessa por semana. Então, sei lá, deve ter mais de 50 já. E é legal porque a folha permanece a mesma, mas a borda, como não é uma matriz fechada, né? Não é uma forma fechada, ela, a cada momento ela sai de um jeito. E estou usando o estanho, mas é um estanho livre de chumbo. E a ideia depois é expor isso aí, ela direto na parede, com uma distância, só a folha, como se ela estivesse suspensa na parede. Muito legal. Acho que é isso. Ufa! Não, tem mais coisa ainda para mostrar, mas eu acho que fica para outra oportunidade. Deixa eu tentar voltar aqui, não está querendo voltar. Não sei por quê. Mas o pessoal pode fazer alguma pergunta ainda, acho que nós já estamos no tempo, e já passamos bastante tempo, mas Eu não preciso ficar sei, não de estou... olho, porque eu tenho aula agora. Ah, tá bom. Não, mas Eu deixa não eu ver. estou conseguindo voltar, não sei por que esse meu retorno aqui, para O minha meu, foto, para minha imagem. o Estou meu clicando aqui, fica.
fica um iconezinho em cima do Sim, microfone. sim, exatamente isso. Ah, Ai, essas coisas acontecem. é. Então eu tenho, os meus alunos estão me esperando também, porque eu tenho aula justamente de fotografia agora, embora eu tenha eu vi vários aqui, eu convidei eles para participar também, mas eles devem estar ansiosos também, né? Porque é a nossa segunda aula. Ah, Viga, obrigada, Maristela, obrigada, Viga, muito bom ter vocês aqui. Marcele, Ai, obrigada. ótimo. Tem, mas estamos aqui, olha lá, os alunos estão aí, beleza. É a Patrícia? Ah, Marilde, querida, obrigada. Fabiane, obrigada também pelo convite aí, pela parceria. Agradeço, Clara. Ô, Maria Luísa, obrigada, viu? Muito legal você estar aqui. Não sei Ah, por que que não está voltando. você vai ter que virar a câmera do seu celular para você. Pois é o que eu Ah, estou tentando fazer. Ela não quer mais voltar. é, Pois é. Mas então, eu te agradeço muito pela participação. Nós tens muita coisa para contar, para a gente trocar muita experiência, essas pesquisas. Eu sou apaixonada pessoalmente por essas. Não vou tão a fundo como você vai, né? Vou por um outro caminho, por um outro viés, mas muito obrigada por compartilhar com a gente o trabalho. E, enfim, também agradeço a participação das pessoas aqui que nos assistiram, que te assistiram, e com certeza temos muita coisa para dar continuidade à nossa conversa, enfim, em outros momentos. E quando vieres para o Rio Grande do Sul, por favor, avise. a certeza. Nossa, amigos queridíssimos, nossa, vocês são fantásticos. Eu adoro Agora, com todos a vocês. pandemia, eu não estou entendendo por que que não está voltando, mas enfim, Uhum, ficamos com essa imagem. ok. E muito obrigada, então, pela tua Eu que... disponibilidade. Com certeza os alunos aproveitaram também, porque Ah, muitas vezes sim. não conhece o trabalho do É, professor é e às verdade. vezes a gente não mostra mesmo, então foi uma Uhum. oportunidade também. Eles Muito estão obrigada. aí, eles estão falando, assistiram. Obrigada, viu, galera? Ana, obrigada. Se Foi tiver mais muito, algum. foi É que muito para mim bom. trancou, inclusive, aqui o comentário, assim, os comentários, não sei por quê. Hum, Estranho. hum. É, essa é a Mas segunda vez que eu participo de live, então também não tô muito no Instagram, então também não tô muito. Ah, agora, voltou! É. agora resolveu voltar. Então, só para dar um tchau, boa noite, obrigada mais Obrigada, uma vez. Ludi. Eu que Sigamos agradeço. e seguimos em contato, tá? Um Isso aí. beijão. E obrigada a todo mundo que assistiu, aos professores, alunos e colegas. Também, obrigada. Muito, muito bacana a tua pesquisa. Obrigada, Ludi. Bom, Até a próxima. até a próxima. Tchau.